Graças a Deus, queridos, mais uma vez unidos em adoração ao Senhor e compartilhando a sua palavra santa. Eu solicito à igreja que abramos nossas Bíblias lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Bem, podemos fazer a leitura da palavra. Eu estarei lendo a partir do versículo 7. Peço aos irmãos que estejam acompanhando nas suas Bíblias, 1 de Samuel 15, a partir do versículo 7, diz assim: Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei
sobre Israel. Versículo 27. Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Disse, porém, Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 7, na nossa leitura, um triste testemunho a respeito da vida de Saul. Nós conhecemos a história de Saul no primeiro livro de Samuel, onde este, sendo o primeiro rei daquele considerado povo de Deus, que até então era governado pelos juízes, que eram levantados, e neste momento, no início do livro de Samuel, nós temos o profeta que dá nome ao livro, Samuel, o sacerdote, Samuel, nesse momento da história que nós estamos lendo. Antes de Saul ser consagrado, Samuel estava julgando o povo. Mas quando a gente fala de vez em quando, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, eles olharam para o lado e viram que outras nações tinham reis e não ficaram satisfeitos em estar sendo julgados por um sacerdote, que era rei do Senhor, com a sua Constituição federal. Eles não ficaram satisfeitos com nada disso. Então eles começaram a exigir: queremos um rei, apontaram os erros dos filhos de Samuel como desculpa, como pretexto para colocar em ação o seu plano de eleger um rei. Enfim, o próprio Deus disse para Samuel: eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando o sacerdote, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando o próprio Deus. E dessa forma, foi concedido por Deus que o povo tivesse aquilo que pediu. E Samuel ungiu a Saul como o rei sobre o povo. E Saul, em alguns poucos capítulos, já demonstrou a sua incapacidade de obedecer a Deus diante. Nós vemos que Samuel, quando o povo pediu um rei, ele alertou: olha, vai acontecer isso. O rei vai ter essa prerrogativa, vai usar a propriedade de vocês, vai usar os filhos de vocês, vai ter servos, vai ter cavalos, e enfim. E nós sabemos pela palavra de Deus que Provérbios fala muito sobre isso, que quando o coração do rei é bom, o povo vai bem, mas quando o coração do rei é mau, ai, né? Nós brasileiros, no sistema, nós que o digamos, no nosso sistema eleitoral vigente, e muitas vezes
se fala a culpa é do povo, mas eu pergunto se o povo tem muitas opções para votar no sistema que nós temos atualmente. E então você imagina um rei com um coração, né, que não favorece o povo. Então a palavra de Deus, ela traz essa advertência. Enfim, Saul foi constituído rei através de uma rejeição do povo ao governo do próprio Deus sobre eles, na figura do sacerdote Samuel. Nós vemos, então, nas infelizes atitudes de Saul, aqui no versículo 7, já começa demonstrando ele indo à guerra contra os amalequitas. E nos versículos seguintes, conforme nós lemos, nós vemos que ele foi à guerra, que ele foi vitorioso, mas ele não cumpriu tudo aquilo que Deus havia determinado. Nós vemos na palavra de Deus que o Senhor era aquele que orientava, o Senhor era aquele que ordenava a guerra, e alguns vão dizer, mas Deus mandava matar. Então aí eu posso convocar aqui, tem várias pessoas aqui que já são, né? Quem é professor de história e quem não está estudando para isso. Então tem pessoas aqui letradas em história, que nós podemos pegá-los e colocar aqui na frente do povo, dar uma palestra sobre a história da humanidade, e vamos perguntar a eles se era só o povo de Israel que fazia guerras. E vamos descobrir que a humanidade até hoje faz guerra, e não é porque era povo de Deus, era simplesmente as relações exteriores da época. Relações exteriores da época, e ainda hoje, infelizmente, em alguns contextos ainda é. É claro que eu estou simplificando muito o assunto, né? Não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso especificamente. Mas assim, vamos entender que a paz nem sempre foi possível e que na época a espada era a carta diplomática, né, que se utilizava. Então, o povo de Israel, como um povo habitando entre outros povos, não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Então, o povo saindo para a guerra, Saul foi contra os amalequitas, e quando nós olhamos no versículo 8, ele diz: tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada, e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruiu. O início da desobediência de Saul está aqui. Eles tinham uma missão, que era limpar aquela região. Eles não tinham a permissão de Deus para vencer o inimigo e para trazer despojos, para trazer os bens que lá estavam, os animais, o melhor que havia, muito menos o próprio rei. Por isso depois nós vemos que Samuel executou o rei. Onde nós vemos que Saul ouviu o povo, conforme ele mesmo diz, temeu o povo e permitiu que se levasse o melhor que havia. Né? Conforme aqui diz, animais gordos, cordeiros, e não quis destruir. E no versículo 10 já há uma resposta. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Uma palavra dura contra Saul, mas o próprio Samuel se incomodou. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao camelo. E eis que levantou para si um monumento e dando volta passou de seu Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço. Quando eu leio o versículo 14, eu lembro de uma história
onde, digamos, os princípios são muito parecidos. Aqui é uma história de desobediência. E a história que eu estou falando, a qual me refiro, me lembrar quando eu li o versículo 14, 1 Samuel 15, é justamente a história da primeira desobediência. Quando Adão desobedeceu a Deus, e quando ele reconheceu a sua nudez, e quando ele teve conhecimento e vergonha que antes não existiam, ele tratou de se esconder, de se cobrir, e a Bíblia diz que Deus pergunta para ele: você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? Como se Deus não soubesse? Como se Deus não soubesse? E então, quando Deus fez essa pergunta para Adão, naquele contexto da sua desobediência, Deus não está perguntando para se informar, mas Ele está perguntando para que o próprio Adão reconheça, confesse, e veja o resultado da sua desobediência. Faça aquela autoanálise. Então, quando Samuel chega, você fez tudo que Deus mandou? Que barulho de ovelha? Eu estou ouvindo como é que é o barulho da ovelha? É o barulho, né? Que barulho é esse aí? Aqui não tinha boi antes, não. Que história é essa aí? E Saul dizendo que tinha obedecido a Deus, sendo que ele trouxe os despojos de guerra. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Saul, numa dificuldade de entender a sua própria responsabilidade, diz: o povo poupou. Veja que em um momento o povo está assim: queremos um rei. E num segundo momento, quando o rei está lá, ele fala: foi o povo. Então, quando há uma responsabilidade diante de Deus, ninguém se entende. Olha, são os filhos de Samuel que estão em desobediência, queremos um rei. Quando chega o rei fala: é o povo. Então fica aquele fogo cruzado, onde a dificuldade do homem que desobedece a Deus de reconhecer a sua responsabilidade. E uma das coisas que Deus reconhecia em Davi era isso. As questões de Davi não é que ele era um santo, não é que ele era infalível, mas é que ele era um homem segundo o coração de Deus, no que diz respeito a arrepender-se e de se humilhar diante de Deus. E então, continua dizendo: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. E prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Então Samuel repete a ordem que Saul tinha no início, como se Saul não soubesse, para esclarecer, para colocar em pratos limpos qual foi exatamente a questão onde Saul errou. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste a despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então vejam que na própria fala existe aqui uma grande contradição. O povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição. Não era para trazer. O melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros.
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós vemos como talvez o versículo central do capítulo 15, o versículo de número 22. Então ele vai se referir aos sacrifícios que Saul afirmou que o povo veio a oferecer, os sacrifícios que eles trouxeram para oferecer ao Senhor, porém tendo obedecido a ordem de Deus anteriormente, de não trazer nada, e vai ser questionado. Samuel vai perguntar: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando nós olhamos esse capítulo da história do povo de Deus, nós vemos dois melhores aí. Tem dois melhores aí. Tem que saber o que é melhor. Porque melhor, até dentro de uma questão linguística, você está fazendo uma comparação. Ou é melhor, ou é igual, ou é pior. Não é melhor, não. Um é melhor, o outro é melhor. Isso não faz nem sentido na nossa estrutura linguística. Não, o que é melhor? Chocolate ou morango? Olha, eu acho chocolate melhor e eu acho morango melhor. Faz sentido para você? Eu acho que não faz sentido. Os dois juntos? Chocolate e morango é melhor? É só falar de comida que o povo já... Opa! Não posso falar muito não, né? Mas não há dois melhores. Simplesmente não há dois melhores. Em um momento, Saul vai dizer que trouxeram o melhor das ovelhas. Saul vai dizer, trouxeram o melhor dos bois. E Samuel vai dizer, o melhor não é a ovelha, o melhor não é o boi, o melhor não é o sacrifício, o melhor é obedecer a palavra de Deus. Quando nós olhamos o objetivo do sacrifício no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, ele vai apontar para uma necessidade do perdão do pecado de pessoas e do perdão do pecado do povo diante de um Deus santo, santo, santo. E esses sacrifícios vêm a propiciar esta presença do povo diante de Deus. Esse sacrifício vem representar o perdão do pecado do povo diante de um Deus que requer obediência e santidade. E esse sacrifício vem apontar para aquele que foi chamado por João Batista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o sacrifício necessário para que eu possa me aproximar de Deus e ser perdoado, não pelo que eu tenha a oferecer de mim mesmo, mas pelo Cordeiro que foi oferecido. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E então, o sacrifício, ele é o reconhecimento de que há pecado. O sacrifício, ele tem o objetivo de desviar a ira de Deus com relação ao pecado praticado. Então, quando você fala em sacrifício, significa que há motivo para que esse sacrifício seja feito. Se Adão não tivesse cometido a desobediência no Éden, muito provavelmente não haveria nenhum tipo de sistema de sacrifício. Mas como ele comeu, eu só posso falar da história que nós conhecemos na Bíblia, né? Fazer paralelos do que seria, podemos até fazer de vez em quando, mas são conjecturas. E então nós vemos o sistema de sacrifício estabelecido, nós vemos a necessidade do sacrifício, que é nada mais do que a desobediência do povo. Porém, neste contexto, nem o sacrifício foi feito da maneira que Deus estabeleceu. Nem o caminho do perdão foi respeitado.
nem a forma de que o povo queria que o povo sacrificasse a ele, que Deus queria que o povo sacrificasse a ele, foi obedecida. E assim trouxeram bois e ovelhas para sacrificar num contexto de desobediência, onde Deus não poderia aceitar aquilo que não foi solicitado ao povo. O que a palavra do Senhor nos mostra nesta manhã de domingo, esta manhã onde Deus está regando a terra e o ar está, lá em torno de uns 20 e poucos graus, em pleno verão, Deus está falando conosco na sua palavra que nós temos que escolher o que é melhor para nós. O que é melhor para você? O que é melhor para mim? Qual a referência eu estou utilizando? Quais as desculpas eu estou utilizando? Eva tinha uma desculpa, porque a serpente. Adão tinha uma desculpa. Muito embora ele tenha falado da mulher, ele botou a culpa no próprio Deus. Tu me deste uma mulher e ela me arrumou problema. Tem gente que pensa assim até hoje. Mas Adão teve a sua sentença decretada, Eva teve a sua sentença decretada, a serpente teve a sua sentença decretada. Não há inocente no contexto da desobediência. Ainda hoje, há quem ouse dizer: eu não sou um pecador, eu pago meus impostos, eu sou trabalhador, eu não tenho vícios, eu não traio a minha mulher. Certo? Então aí eu vou voltar 24 horas, 24 horas não, algumas horas no relógio. Eu vou lembrar do sermão do licenciado Nilson, onde será que conectando aí a minha mente a um telão, eu posso projetar tudo para todos vocês verem? Será que mesmo sendo um trabalhador, mesmo sendo um pagador de impostos, mesmo não sendo um sonegador, mesmo não traindo a minha esposa, será que isso é suficiente para me auto-justificar? Quando na verdade a Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E assim o sacrifício é necessário. E assim é necessário que nós venhamos a obedecer ao sistema que Deus estabeleceu, para que nós possamos nos apresentar a Ele perdoados. O sistema que Deus estabeleceu foi o sistema do sacrifício. Então nós temos que apresentar a Ele o sacrifício. O sacrifício não é pegar a chave do meu carro e colocar no púlpito da igreja, que agora não vai ser mais púlpito, eu vou chamar de altar, e dizer: aqui está o meu sacrifício. O sacrifício não é eu cumprir dezenas de normas que a minha instituição religiosa estabeleceu e eu vou dizer: agora eu estou em condições de estar diante de Deus. O sacrifício não é eu chegar no banco, raspar tudo que eu tenho, colocar lá na oferta ou no dízimo, ou seja lá o nome que eu queira dar, e dizer: eu sacrifiquei ao Senhor. O sacrifício não é eu vou lá no pasto, eu vou pegar uma ovelha, porque está escrito na Bíblia, porque eu tenho que sacrificar um cordeiro no Antigo Testamento, e eu vou queimar esse holocausto ao Senhor. Eu tenho que apresentar um sacrifício diante de Deus, mas não é o meu sacrifício. Não sou eu quem determina qual é o sacrifício. Não é o povo, não é Saul que vai determinar: vamos pegar essas ovelhas, vamos pegar esses bois e vamos queimar em holocausto ao Senhor, que Ele vai aceitar. Não é assim que funciona, porque foi Deus quem estabeleceu o culto, foi Deus quem estabeleceu o sacrifício, foi Deus quem estabeleceu a necessidade do homem reconhecer o seu pecado e buscar o perdão em Deus. Então o sacrifício que nós temos que apresentar, na verdade, ele já foi feito. O único sacrifício aceitável é o de Cristo Jesus naquela cruz, que era designada para mim, que eu, merecedor de cruz, de morte, através do meu pecado e da minha desobediência, por melhor que seja o meu discurso, por mais que eu queira me auto-justificar, por mais que todos olhem e falem: rapaz, eu quase não vejo erro nesse rapaz aí, isso daí realmente, esse cara aí é legal, por mais que eu seja essa pessoa ou que eu fosse, eu
apenas através do sacrifício de Jesus Cristo, possa alcançar o perdão em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a própria obediência de Cristo, eu quero refazer a leitura que nós fizemos com o Nilson em Filipenses capítulo 2. E eu convido você a repetir essa leitura comigo de 2 versículos. Não é coincidência, mas é cristo-incidência, né? Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 7 até o 9. Podemos ler juntos? Leiamos a palavra do Senhor. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que nome é esse? Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Assumindo a forma de servo. Me ajudem, por favor. Direitos do servo. Quem pode citar o primeiro aí? Eu vou ajudar. Obedecer. Segundo da lista. Obedecer. Terceiro, quem pode me ajudar? Obedecer. Quarto. Quinto. E se tiverem 100? O 100º será? Obedecer. Imagine um servo, principalmente na época em que Paulo escreveu, falou: Senhor, não estou a fim de levantar e arrumar a casa hoje e providenciar nada, não, tá? Vou dormir até meio-dia e depois, se der vontade, eu faço alguma coisa. Se ele tiver um bom juízo, ele não vai fazer isso. Ele não faria isso. Então nós vemos que quando Cristo esvaziou a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, ele assumiu uma forma daquele que teria que ser obediente. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Cristo, de resgate, de salvação de cada um de nós, ele se submeteu ao plano estipulado pelo Pai. Próximo à sua crucificação, ele não vestia uma capa vermelha, ele não tinha uma cueca vestida sobre as calças, até porque usava túnica na época. Ele não tinha um S no peito, ele não tinha um raio, ele não usava máscara, mas de cara limpa ele temeu a morte e teve agonia de morte. E ainda assim, no meio da sua agonia, ele clama ao Pai e diz: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando nós olhamos o que Cristo considera melhor, nós temos que reavaliar aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Porque quando nós olhamos para a atitude de Saul, quando nós olhamos para a atitude de Caim, quando nós olhamos para a atitude de Adão, eles escolheram um outro melhor que não é melhor de Deus. Um disse: melhor é comer do fruto do conhecimento, porque assim eu serei igual a Deus. O outro disse: melhor é eu matar o meu irmão, porque eu não vou ter concorrência, o meu sacrifício será o único a ser aceito. O outro disse: melhor é eu pegar as ovelhas e os bois que o povo está querendo, porque a voz do povo é a voz de Deus. Talvez ele tenha, né? Não conhecia esse ditado na época, mas, né? A voz do povo é a voz de Deus, sim, né? Vai ver na Bíblia o que acontece com a voz do povo em muitos momentos.
Então a voz do povo é a voz de Deus, e eu vou fazer o sacrifício. E o que acontece? Transgridem todo e qualquer princípio de obediência à palavra de Deus. E o Alex, hoje, de repente, ele vai fazer um plano para a sua vida. Ele despreza aquilo que através da Bíblia, aquilo que através do bom senso, aquilo que através da obra que Deus estabeleceu para a salvação, aquilo que através das orientações para a vida de um bem-aventurado, ele despreza isso tudo e ele escolhe outro melhor. O Alex vai dizer: o melhor é eu dar o meu jeito, o melhor é eu não depender de ninguém, o melhor é eu satisfazer a minha vontade, haja o que houver. E esse é o conselho que você vai receber no século 21. No século 21 você entra muitas vezes em um estabelecimento, em um consultório, e você vai ser aconselhado: faça a tua vontade acontecer. Eu não estou falando de uma pessoa que se nega, que se aniquila de uma forma não saudável e que os outros prevalecem sobre ela. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de eu e você não colocarmos a nossa vontade à frente da vontade de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver na palavra de Deus, em diversos momentos: bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o varão, bem-aventurado é a mulher, feliz é o homem, feliz é a mulher. E segue-se o que esses bem-aventurados e felizes cumprem em suas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, então, nós temos que ter em nossas vidas que o nosso melhor, ou ele está sintonizado com o melhor de Deus, ou ele não é o melhor. E se não é o melhor, é o quê? É o pior. O nosso melhor, ele tem que estar de acordo com o melhor de Deus. E qual é o melhor de Deus para nós? É a obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico tanto quanto atônito, se é que eu posso ser um tanto quanto, né? Se é que atônito pode ter mais atônito ou menos, acho que é atônito que fica como pessoas estabelecem o seu próprio melhor e querem colocar em suas bocas dizendo que é o melhor de Deus. Quando nós olhamos para a atitude de Saul e vemos o reino sendo rasgado de sua mão, assim tantos outros reis que vieram em Israel, aconteceu a mesma coisa. Porém, nós vamos olhar também no versículo 9 da carta aos Filipenses, no capítulo 2, que diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou continuar no versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E versículo 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A minha obediência, o meu melhor, tem que ser para a glória de Deus Pai. E a minha obediência, sendo o meu melhor para Deus, eu serei exaltado em Cristo Jesus. Se nós olhamos para Lucas, acho que é o capítulo 15, né? A dracma perdida, o filho pródigo. Quando nós olhamos o filho retornando, o que aquele filho fez? Ele gastou o que não era seu de direito ainda. Não existe herança enquanto o pai estava vivo. Ele desejou comida dos porcos, não sobrou nada mais e voltou para casa todo quebrado. O que o pai faz? Coloca-lhe uma roupa, dá-lhe um anel, mostra toda a aceitação e a festa vai começar. A ponto de o que ficou em casa, mas volta todo quebrado, todo arrebentado e eu? Tudo que eu tenho é teu. Está reclamando de quê? O que mostra que quando nós escolhemos que o melhor
não é pedir a nossa parte da herança e gastar onde não é devido. Quando nós entendemos que o nosso melhor não é satisfazer apenas a nossa vontade como se fôssemos a única pessoa do planeta, mas quando nós entendemos que o nosso melhor é obedecer ao Pai, nos humilhar e voltar para a casa do Pai, nós somos recebidos em festa e somos exaltados como filhos, louvado seja o nome do Senhor. A maior exaltação na minha vida não é alguém olhar e dizer, ele foi promovido no seu emprego, ele é chefe e manda em todo mundo, a caneta dele manda meia empresa embora, a caneta dele decide tudo o que vai ser feito. Ele lá naquela instituição religiosa dele, seja igreja, seja onde for, ele manda, ele é reverenciado, ele é convidado para todo tipo de lugar, a sua presença é desejada. Essa não é a maior exaltação na vida de um homem e de uma mulher. A maior exaltação na minha e na tua vida é sermos chamados filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não merecemos nada, voltamos quebrados para a casa do Pai, zerados, oferecendo sacrifícios que Deus não aceita. E então chegamos à conclusão de que não são os nossos sacrifícios, não é o nosso melhor, mas é o sacrifício que Deus estabeleceu, é Jesus Cristo na cruz do Calvário, é desejando a nossa obediência como filhos, desejando o nosso reconhecimento de nossas limitações, nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, e de que Ele, somente Ele, é o Senhor, louvado seja Deus. Que o nosso melhor esteja de acordo com o melhor de Deus, porque Ele vai poder ser chamado de melhor. Enquanto tiverem 2 melhores na minha vida ou na tua vida, você estará com o pior. Mas quando o nosso melhor estiver afinado com o melhor de Deus, nós podemos dizer sim, eu tenho o melhor para a minha vida. E o melhor de Deus tem nome, Jesus Cristo, o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a igreja nesse momento a curvar as cabeças, vamos orar, em nome de Jesus. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesta manhã de domingo, Senhor, gratos pela Tua palavra santa, Senhor, que vem aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos faça compreender a cada dia a Tua vontade. Teu Espírito Santo, falando através da palavra, possa nos instruir, nos mostrar o caminho a seguir. E que possamos tomar decisões, melhores decisões, baseadas na Tua vontade para nós, porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, Senhor, porque quando reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós aceitamos aquilo que é bom e perfeito e agradável. Teu Espírito Santo ilumine nossos olhos para, ao ler a Tua palavra, para, ao caminhar no nosso dia a dia, nós possamos enxergar a Tua vontade. Nós possamos enxergar também o que não é a Tua vontade. E através do exercício da obediência, possamos oferecer esse melhor em Cristo Jesus. O nosso melhor, ó Pai, é aceitar o melhor em Cristo Jesus. Porque o nosso melhor sem Cristo são trapos imundos. Mas o nosso melhor em Cristo, Senhor, é aceitável diante de Ti. E assim nós confiamos, Senhor, que entregando nossas vidas a Cristo, que buscando a obediência à Tua palavra, que buscando a Tua presença humildemente, em reconhecimento que só o Senhor é Deus, entenderemos que verdadeiramente teremos o melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém.